Elliot Eastman era um homem de 26 anos de Vermont, Estados Unidos. Ele passou a maior parte de seus primeiros anos na pequena cidade de Hinesburg. A vida lá era calma e pacífica, mas com uma população de menos de 600 habitantes, também era bastante entediante. Elliot queria fazer algo mais com sua vida. Então, com seu amor pela natureza e exploração em mente, ele economizou algum dinheiro e viajou para as Filipinas perto do final de 2023. Ele queria percorrer todo o país lentamente e testemunhar sua beleza em primeira mão. Apenas alguns meses após o início de sua viagem, ele conheceu uma mulher local chamada Carisha Jayla. Os dois começaram a namorar e se casaram apenas alguns meses depois, em julho de 2023. Então, em janeiro de 2024, Elliot começou a postar vídeos no YouTube documentando sua vida nas Filipinas com sua esposa. Seus vídeos eram simples, sem música exagerada ou efeitos de edição malucos, mas pareciam autênticos e reais, permitindo-lhe conquistar uma pequena, mas dedicada base de fãs. Embora seu conteúdo tenha mudado drasticamente em maio de 2024, quando ele decidiu se mudar para a vila à beira-mar de onde sua esposa era, no município de Cebuco, infelizmente não demorou muito para que isso se transformasse na pior decisão que ele já tomou. Veja, Cebuco faz parte do que é conhecido como a Zona Vermelha nas Filipinas. Simplificando, esta é a seção mais perigosa do país, especialmente para estrangeiros. Roubos à mão armada, sequestros e até assassinatos não são incomuns nesta região, com mais de 40 ocidentais desaparecendo lá apenas na última década. No entanto, Elliot estava bem ciente desse fato, como evidente na descrição do seu canal que dizia: "Sou Elliot Eastman, tenho 26 anos e vim para as Filipinas há cerca de 1 ano e meio, onde conheci o amor da minha vida nas profundezas das montanhas da Zona Vermelha das Filipinas. Vou mostrar a vocês meu dia a dia como o primeiro e único estrangeiro a ter vivido aqui em Cebuco por um longo período de tempo." Ele mencionou o perigo em alguns dos títulos de seus vídeos também, mas, apesar da ameaça à sua vida, ele ainda queria construir uma vida em Cebuco. Então, ele alugou um apartamento e até construiu sua própria mercearia perto da praia, tudo enquanto documentava toda a sua jornada no YouTube. Agora, houve momentos em que ele se sentiu ameaçado e teve que se esconder de alguns locais para evitar se meter em sérios problemas, mas, apesar das circunstâncias um tanto sombrias, Elliot estava aproveitando seu tempo em Cebuco e lentamente construindo a vida que queria. No entanto, justo quando as coisas estavam começando a melhorar para Elliot, a tragédia aconteceu. O incidente ocorreu na noite de 17 de outubro de 2024, quando, após fazer várias transmissões ao vivo curtas ao longo do dia, Elliot saiu do ar e sentou-se para jantar com sua esposa e os pais dela. Mas então, alguns minutos depois, 4 homens armados invadiram a casa e começaram a dizer a Elliot para sair. Esses homens também estavam vestindo roupas semelhantes às da polícia filipina, provavelmente na esperança de fazer Elliot cooperar mais. Elliot, no entanto, percebeu o disfarce e tentou fugir. Infelizmente, foi aí que as coisas pioraram. Um deles abriu fogo e acabou atirando em Elliot 2 vezes, uma na perna e outra no abdômen. Em seguida, arrastaram-no para o barco, a motor que tinham atracado perto da casa e partiram rapidamente na escuridão. Esta foi a última vez que alguém viu Elliot vivo. Quando a polícia lançou uma missão de busca e resgate, o barco dos sequestradores não foi encontrado. A investigação então continuou por quase 1 mês, até o dia 12 de novembro. Mas quando a polícia finalmente localizou os sequestradores, foram forçados a um tiroteio que resultou na morte de 3 dos 4 culpados. E embora tenham conseguido prender o último sequestrador, já era tarde demais. De acordo com o sequestrador, Elliot sucumbiu aos seus ferimentos quando estava na lancha. Assim, o sequestrador simplesmente jogou seu corpo ao mar para esconder a principal evidência do crime. Infelizmente, a polícia não conseguiu localizar seus restos mortais e o declarou oficialmente morto em dezembro de 2024. No entanto, uma pergunta ainda permanecia sem resposta. Por quê? Por que esses 4 criminosos escolheram Elliot como alvo? Bem, a explicação mais simples é também a mais provável. Eles apenas queriam sequestrá-lo para pedir resgate. Carisha até teve uma experiência em primeira mão com isso, pois no ensino médio, um de seus colegas canadenses foi sequestrado e mantido por um resgate de $50 mil americanos. Dito isso, há também uma segunda explicação potencial que tem a ver com o negócio paralelo de Elliot. Veja, enquanto operava sua mercearia, Elliot também começou a emprestar dinheiro aos locais com 20% de juros. Um agiota local provavelmente o viu como um concorrente e procurou eliminar Elliot antes que ele tirasse mais negócios. Isso também explicaria por que os invasores foram tão rápidos em abrir fogo se quisessem mantê-lo para resgate. Independentemente de seu motivo, o resultado final foi a perda de um jovem tentando construir uma vida para si e sua esposa em uma terra estrangeira. Seu canal no YouTube agora está abandonado, com seus muitos uploads permanecendo como prova da vida que ele uma vez viveu. Benjamin Pardun, conhecido online como Warner the Goobermeister, era um criador de comédia no YouTube que se concentrava principalmente em criar um gênero de memes conhecido como YouTube Poops, que é um subgênero de humor online que gira em torno de pegar clipes de outros programas, geralmente desenhos animados, e editá-los para ter um
bizarro, frequentemente com um tom sem sentido. Com o tempo, o canal de Benjamin acumulou mais de 8.700.000 visualizações, tornando-o um nome conhecido na comunidade ITP, mas após seu upload em 21 de dezembro de 2021, ele desapareceu repentinamente da internet, deixando seus fãs se perguntando o que poderia ter acontecido. Infelizmente, a razão para seu desaparecimento foi muito mais trágica do que simplesmente se cansar e abandonar o canal, como a maioria de seu público havia assumido. O incidente ocorreu no dia 27 de janeiro de 2022, quando seu irmão mais velho, Chris, tentou contatá-lo várias vezes, mas não obteve resposta. Sem outra opção, Chris chamou a polícia por volta das 8 horas da noite para verificar seus pais e irmãozinho. Quando os policiais chegaram à casa, as luzes estavam acesas, mas ninguém atendia à porta. Após baterem repetidamente, os policiais perceberam que algo estava errado, então decidiram arrombar a porta, mas nada poderia tê-los preparado para a cena horrível que viram atrás daquela porta. Dentro, eles encontraram os corpos de Benjamin e seus pais, todos com ferimentos visíveis de bala. No entanto, o que parecia ser um assalto que deu errado, revelou-se muito mais trágico. De acordo com a investigação, tanto Benjamin quanto sua mãe, Deborah, foram baleados por seu pai naquela noite, que, após cometer o crime, decidiu acabar com a própria vida também. A notícia deste incidente foi um grande choque para os espectadores de Benjamin, já que ele nunca havia mencionado problemas familiares antes. Chris mais tarde criou uma página no GoFundMe em novembro de 2022, que não apenas permitiu que os fãs de Benjamin apoiassem o único membro vivo de sua família, mas também deu alguma ideia do que pode ter acontecido. De acordo com Chris, Benjamin nasceu em 2005 e logo foi diagnosticado com autismo. Isso dificultava sua interação com as pessoas pessoalmente. Por causa disso, ele foi educado em casa e com apenas 8 anos começou a postar no YouTube, na esperança de fazer amigos e encontrar um senso de comunidade. Infelizmente, a condição de Benjamin estava longe de ser o único desafio que a família teve que enfrentar. Deborah também estava sofrendo de danos nos nervos após um acidente, e o pai, Gregory, também havia sofrido um acidente de carro no passado e mal conseguia andar. Além disso, a família também estava enfrentando sérios problemas financeiros, o que poderia explicar por que Gregory sentiu a necessidade de tomar uma medida tão drástica, aparentemente do nada. Como Chris diz, meu pai era um homem orgulhoso. Ele tinha vergonha de pedir ou procurar ajuda. Embora o conteúdo de Benjamin fosse um tanto nichado, ele deixou um grande impacto naqueles que o encontraram, com alguns até carregando novos vídeos no estilo dele para manter sua memória viva. Harley Deely era um canal no YouTube administrado por um adolescente de 14 anos de Ohio com o mesmo nome. Ele criou o canal em 2013 para compartilhar seu amor por jogos, especificamente o jogo de esportes Madden, com outras pessoas. Ele também carregava vlogs no YouTube onde falava sobre qualquer coisa que estivesse em sua mente naquele dia. Mas para o próprio Harley, esses eram mais do que apenas vídeos. Eles eram uma das muitas formas de escape que ele tinha de sua vida conturbada. Veja, Harley sofria de transtorno desafiador opositivo e também foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento. Isso resultava em discussões acaloradas com seus pais com bastante frequência e, consequentemente, ele acabava em uma situação pior. Em uma ocasião, ele até postou um vídeo falando sobre como foi trancado fora de casa após uma discussão com sua mãe, intitulado Estou com Medo. Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Harley Deely. Provavelmente um dos piores dias da minha vida, eu estava na escola e eu estava o teste de ciências. Eu termino e meu computador diz 1% de bateria restante. Então eu vou para a próxima aula e coloco para carregar o mais rápido possível. Mas isso não carregou, nenhum dos computadores carregava. Então eu levei de volta e... tive que preencher uma reclamação e essa é uma das partes mais caras do computador e minha mãe disse que não vai pagar nada. Discutimos por uns bons 5 minutos, então ela perdeu a paciência. Ela disse que ia chamar a polícia e disse que já chamou e me trancou fora de casa. Então agora estou do lado de fora, sim, a casa está trancada. São 3h30, não comi nada e ainda nem consegui terminar meu trabalho. Minha mãe saiu, ela não atende o telefone. Havia também alegações de que alguns membros de sua família eram fisicamente agressivos com ele, mas apesar de tudo isso, Harley ainda era uma criança alegre que não queria nada mais do que jogar Madden e fazer crescer seu canal no YouTube. Infelizmente, essa ambição foi tragicamente interrompida em 20 de dezembro de 2019, quando Harley foi para a escola e nunca mais voltou. O dia começou difícil. Harley ainda estava chateado depois de discutir com seus pais na noite anterior, pois eles se recusaram a substituir seu smartphone quebrado. Ele também não queria ir à escola naquele dia, mas sua mãe, Heather, acordou cedo naquele dia e, após mais algumas discussões, o convenceu a ir. Ele saiu de casa pouco antes das 7 horas da manhã, mas de alguma forma não apareceu na escola e também não voltou para casa naquela noite.
Ele havia desaparecido sem deixar rastro. Surpreendentemente, sua família não o reportou como desaparecido até as 11h50 da noite do dia 21 de dezembro, quase 43 horas após seu desaparecimento. A explicação deles para o atraso era simples. Segundo eles, Harley já havia passado a noite na casa de amigos sem avisar antes, geralmente após uma discussão. Eles presumiram que desta vez era o mesmo. No entanto, eles não poderiam estar mais errados, algo que se tornou cada vez mais claro à medida que a investigação policial se arrastava por dias sem descobrir uma única pista sobre o paradeiro dele. A única coisa que encontraram foi esta foto de baixa resolução de Harley indo para a escola, tirada da câmera de segurança de um vizinho, e foi só isso. Eventualmente, muitas outras organizações, incluindo o FBI, juntaram-se à busca também. Eles também distribuíram seus cartazes de desaparecido em todo o país e ofereceram uma recompensa de $18 mil, na esperança de receber qualquer informação que pudesse levá-los na direção certa. Infelizmente, embora tenham recebido inúmeras dicas, nenhuma levou a um progresso significativo no caso. Isso até o dia 13 de janeiro, mais de 23 dias após o desaparecimento de Harley, quando os investigadores fizeram a grande descoberta. Eles estavam revisitando a área imediatamente ao redor da casa de Harley quando um dos investigadores decidiu verificar a casa vazia diretamente em frente à residência dos Dilley. Esta era uma casa de verão e estava totalmente trancada na época. Também não havia indicações de que alguém tivesse invadido a casa. No entanto, os investigadores já tinham procurado em todos os outros lugares sem sucesso. Esta era uma das suas últimas opções, então eles conseguiram a chave desta casa e começaram a procurar. Eles não encontraram nada no andar térreo, mas assim que subiram as escadas, um deles notou uma jaqueta acolchoada marrom no chão, a mesma jaqueta que Harley estava usando na manhã do seu desaparecimento. Ao se aproximarem, também notaram seus óculos no chão, mas não havia sinais de Harley em lugar algum. Tanto os óculos quanto a jaqueta estavam bastante sujos, indicando que deviam estar ali há muito tempo. Enquanto estavam procurando, um dos investigadores notou a saída de ventilação da chaminé acima de onde seus óculos e jaqueta foram encontrados. Esse tipo de ventilação é usado para conectar aquecedores tradicionais à lenha. Curioso para ver o que havia lá dentro, ele colocou a mão no buraco apenas para tocar em cabelo humano do outro lado. Não havia dúvida, era Harley preso na chaminé. Os policiais rapidamente desmontaram a parede e, de fato, encontraram o corpo de Harley dentro, com os braços levantados acima da cabeça. Uma autópsia posterior concluiu que ele provavelmente faleceu no dia em que desapareceu. Sua posição particular no momento da descoberta também ajudou os investigadores a entender o que pode ter acontecido naquele dia. Segundo a história, Harley não queria ir à escola naquele dia, então decidiu passar o tempo na casa vazia até a tarde para parecer que tinha ido à escola. Mas quando não conseguiu encontrar uma entrada pelo térreo, ele subiu no telhado usando a torre da antena ao lado da casa. De lá, ele olhou para dentro da chaminé e viu uma queda relativamente curta e escolheu descer por ela para entrar na casa. No entanto, o que ele não percebeu foi que essa chaminé não levava a uma lareira espaçosa. Em vez disso, ele apenas se conectava a um par de pequenas aberturas para exaustão de aquecedores, deixando-o preso no fundo. Devido à forma como ele desceu, sua jaqueta provavelmente já estava meio removida, então ele a empurrou pela abertura para liberar algum espaço e seus óculos caíram também. Infelizmente, não havia mais nada que ele pudesse fazer naquela posição. Seu peito estava pressionado firmemente contra a parede da chaminé, tornando impossível respirar, resultando em ele sucumbir lentamente à asfixia. Simplificando, isso não foi nada mais do que um trágico acidente. Agora, dada essa conclusão, o caso de Harley deveria ter terminado ali. No entanto, algumas pessoas, especialmente seus espectadores do YouTube, não ficaram satisfeitas com o relatório oficial. Muitos deles acreditavam que isso não foi um acidente de forma alguma. Rumores começaram a circular na internet de que a morte de Harley foi, na verdade, um assassinato cometido por sua própria família. Um dos primeiros grandes pontos de discórdia foi o casaco dele, já que, em uma das imagens de evidência, podia ser visto pendurado na porta. Esses críticos alegaram que isso era prova de que toda a história era uma mentira. Alguns também argumentaram que os sapatos que ele estava usando em sua última foto não combinavam com os que os investigadores encontraram nele. No entanto, apesar do ceticismo, a polícia manteve seu relatório inicial. Quanto à questão do casaco, isso acabou por ser nada mais do que o resultado de um dos investigadores inexperientes ter movido erroneamente uma prova-chave. Dito isso, seja qual for a verdade, isso não muda o fato de que a comunidade do YouTube perdeu um criador genuíno e apaixonado. Nicholas Sonderegger era um youtuber de 28 anos que amava duas coisas na vida, longboard e dança. Ele carregou quase 80 vídeos de si mesmo fazendo ambas as coisas em seu canal, chamado Sunspeak, embora seu sonho final fosse se tornar um dançarino profissional.
Em 2017, ele estava morando em San Diego com seu amigo, Austin, para tentar realizar seu sonho. No entanto, os dois estavam completamente sem dinheiro e não podiam pagar os altos preços de aluguel da Califórnia. Então, sem outra opção, decidiram viver em barracas ou trailers aleatórios que podiam encontrar na área do Salton Sea. Salton Sea costumava ser um popular destino turístico em um ponto devido ao seu status como um oásis no meio do deserto. Mas a água e a área ao redor tornaram-se extremamente tóxicas ao longo do tempo, transformando-a em uma cidade fantasma completa. Por outro lado, isso também tornou viver lá essencialmente gratuito, que era o que Nick e Austin buscavam, mas o que nenhum dos dois sabia na época era que o verdadeiro perigo do Salton Sea não tinha nada a ver com seu clima tóxico. Esse perigo se deparou com os dois na noite de 9 de setembro de 2018, por volta das 2 horas da manhã. Eles estavam dormindo em sua barraca quando, de repente, foram despertados por um grito extremamente alto vindo da linha de árvores, não muito longe de seu acampamento. Temendo por sua segurança, eles decidiram simplesmente ignorar e voltar a dormir, ou pelo menos foi o que Austin pensou. Por alguma razão desconhecida, Nick mais tarde decidiu investigar o grito por conta própria depois que Austin voltou a dormir. Quando Austin acordou na manhã seguinte, Nick havia desaparecido. Ele tentou procurar seu amigo de longa data pela cidade e descobriu sua lanterna no chão, a apenas um quarteirão de distância da tenda deles. Ele imediatamente contatou a polícia e relatou Nick como desaparecido, que começou a procurá-lo quase imediatamente. Mas tudo o que encontraram foi uma de suas botas, suas calças e a bainha de sua faca. Sua outra bota, assim como sua carteira e chaves, estavam desaparecidas. Mais importante, o próprio Nick não estava em lugar nenhum. O que tornou a situação ainda mais bizarra foi o que aconteceu dias depois. Austin voltou à mesma área que já havia procurado, mas desta vez encontrou a camisa e o chapéu de Nick ali, itens que não estavam lá antes. Em outras palavras, alguém provavelmente os colocou naquele local depois. Infelizmente, a identidade dessa pessoa nunca foi descoberta, deixando o caso de Nick um completo mistério até hoje. A família de Nick criou um site com todas as informações que possuem. Eles também anunciaram uma recompensa de $10.000 por qualquer informação útil, mas apesar desses esforços, o caso continua sem solução. Na verdade, há tão poucas pistas que eu nem consegui encontrar teorias sólidas. Alguns especularam que Austin pode ter matado Nick e escondido seu corpo. No entanto, a investigação policial não descobriu nenhuma evidência de crime. Ainda há uma chance de que alguma descoberta inesperada resolva este caso, mas até lá, o desaparecimento de Nick continua um mistério não resolvido e seu canal no YouTube permanece abandonado.